convidou o Dr. Daniel Volpato, seja muito bem-vindo ao Olhares. Obrigado, boa tarde, Maria Paula, boa tarde, Tainá. Daniel já esteve aqui com a gente, né, Daniel? Já tive sim. Bacana. Daniel, a gente vai falar de orelha de abano. Maria Paula, você fez a cirurgia, né? Fiz com 8 anos de idade. Realmente é uma idade que começa a incomodar, aquela história do bullying, né, Daniel? Que começa apelidos de Dumbo, orelhuda, e assim começa. Criança não perdoa. Ah, eu tô rindo, mas é triste. Mas aí começa a incomodar, aí começa a não querer ir pra praia, porque toma banho de mar, o cabelo vai pra trás, a orelha aparece mais do que deveria, e aí começa a incomodar. E aí a gente pergunta que idade, tem uma idade mais adequada para fazer esse tipo de cirurgia? A gente orienta sempre que assim, a idade mais adequada é a partir dos 6 anos de idade, quando a orelha já está formada. Então, até 6 anos de idade, a orelha está em formação, não é adequado mexer nela. Quando a pessoa faz 6 anos, 6, 7 anos, a orelha já tem o formato praticamente de que ela vai ter quando está adulta. Então, a gente já pode mexer na orelha para dar um formato definitivo para ela. Essa época não quer dizer que seja a única época que dê para operar, mas é a época mais adequada justamente por isso que a Maria Paula falou. É a época que as crianças começam a ir à escola. As crianças na escola são muito verdadeiras, mas acabam sendo um pouco cruéis às vezes. Sim. Então, o paciente vem com essa demanda, com essa queixa do incômodo dos amigos na escola. É porque é visual, né? Porque incomodar não incomoda, mas visualmente o pessoal acaba tirando um sarro da criança. Não é legal, né? Mas se a criança depois de 8, 10, 15 anos quiser fazer a cirurgia, é tranquilo também? Pode fazer, não tem idade limite superior para fazer a cirurgia. A idade ideal para a gente fazer a cirurgia, que a gente diz, é assim, a idade que a pessoa está incomodada com aquilo. Como quase tudo em cirurgia estética, né? Então, não tem 0 ou 1, assim, tem ou não tem que operar, não tem que operar. A pessoa vai ter que operar quando incomodá-la ao ponto de precisar operar, né? Sim. Então, a gente sabe que a idade mínima para operar é 6 anos, mas dali em diante não tem idade para isso, não. E é uma cirurgia relativamente simples, não precisa ficar internado, já sai no mesmo dia, já recebe alta. É uma cirurgia relativamente simples, Maria Paula. A gente faz geralmente com anestesia local e sedação, então a gente anestesia toda a região da orelha e a pessoa fica sedada para ficar mais tranquila enquanto está sendo feito o procedimento. E logo após a cirurgia, 2, 3 horas após a cirurgia, ela vai de alta para casa já com acompanhamento pós-operatório adequado depois. A gente só precisa fazer anestesia geral nos casos em que a criança é muito pequena. Então, a criança, perto desses 6, 7 anos, ela já se incomoda com o problema, porque os pais a trouxeram no consultório do cirurgião plástico, mas ela não tem ainda a capacidade de colaborar com a gente durante a cirurgia, pode se assustar. Então, é feita anestesia geral, nesse caso, por causa da colaboração da criança. Mas de uma idade, geralmente, de uns 8, 9 anos em diante, a gente já consegue fazer com anestesia local bem tranquila a cirurgia. E a recuperação é rápida da cirurgia? A recuperação é rápida. Os adultos, geralmente, que operam na quinta, sexta-feira, segunda-feira, estão trabalhando já. Nossa, bem rapidinho. Tem um período de tempo que a gente estava comentando antes que vai ficar com curativo, que são os 2 dias, que são os 2 dias que ela vai querer ficar escondidinha em casa, e geralmente no terceiro dia já vai para casa. Claro, mas tem por que evitar... coloca uma faixa na cabeça? A Maria Paula colocou, né? Esse curativo anda discreto, porque na minha época era uma faixa que parecia um turbante, assim. Nos primeiros dias ela continua parecendo. A pessoa sofria bullying com a orelha, depois sofreu bullying com o negócio na cabeça. Mas depois só queria andar de rabo de cavalo. É um período que a gente investe no começo para depois ter o benefício depois, né? Então, assim, esses 2 primeiros dias continua mais ou menos parecido com o que tu fizesse. A gente usa um curativo um pouco maior, que é para dar proteção e dar segurança, e depois desses 2 dias ela vai continuar usando uma faixinha, mas é uma faixinha mais discreta, para dormir, para evitar que bata a orelha operada, tem algum trauma... Que fica mais sensível, justamente, né? Na cama ou se virando, esse tipo de coisa. Mas para dormir no início é ruim, assim? Ou é tranquilo? Tem que tomar cuidado de dormir com a cabeça como a gente reta. mexe na orelha, isso vai gerar uma reação local. Então, a região vai ficar toda mais sensível. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não ter dor. Geralmente a cirurgia, quando está tranquila, ela não tem dor forte nenhuma, ela tem uma dor bem suportável que a gente controla com analgésico local. Mas assim, se a pessoa, às vezes a gente sem querer, a gente se vira na cama, que é normal, então logo depois do operado isso pode doer. Então a gente orienta a dormir com uma faixinha, justamente para não dobrar essa orelha, para não ter nada de perigo para estragar e para fazer doer a cirurgia logo no começo. Doutor Daniel, quero aproveitar para perguntar, a gente até estava falando, né, Tainá, da criança que nasce, né, o recém-nascido, que já dá para ver que vai ter a orelhinha de abano, e muitas mães, muitos pais acabam colocando o famoso esparadrapo para colar. Isso adianta ou é lenda?
A orelha de abano é tratada como uma deformidade congênita da orelha. Então, a pessoa nasce com ela. Ela pode desenvolver um pouco mais adiante ou incomodá-la um pouco mais adiante, mas ela já trouxe com ela desde o nascimento. Então, o que se faz na Ásia, tem vários trabalhos que eles fazem isso, é usar um aparelhinho de silicone que molda a orelha nas primeiras semanas de vida. Então, isso é bem diferente daquela colada de esparadrapo ou de cola que algumas pessoas fazem, ou aquela faixinha que a criança usa durante 6 meses. Isso não tem tanta eficácia, não. O que eles fazem é usar um aparelhinho, um molde, que ele consegue dar uma moldada nessa orelha, que, segundo eles conseguem um bom resultado nesse primeiro mês de vida. Mas isso na Ásia. Aqui no Brasil tem esse aparelho? Não se faz muito, não. A gente às vezes pode tentar para dar, porque aquela orelha que é muito aberta já de começo, a gente consegue dar um formato nela que pode ser que nunca mais incomode ou que vai incomodar a criança numa idade mais avançada. Mas como que vocês fazem, então? É um moldezinho de gel moldável mesmo, que a gente tenta fazer a semelhança das voltinhas da orelha e coloca na orelha, e aí por cima disso coloca um... É a mesma ideia deles, então? Justamente, a ideia é essa mesmo. Por quê? Porque a gente consegue moldar essa cartilagem nesse primeiro mês de vida. Depois, que ela ainda está bem molinha, então depois desse primeiro mês de vida, a cartilagem já adquire uma consistência própria dela e a gente só vai conseguir remodelá-la quando for operá-la mais tarde. Tem pesquisa sobre a ocorrência de orelha de abano mais em meninos, mais em meninas? Tem esses dados? Tem. A orelha de abano não tem predileção por sexo. A gente sabe que ela acomete mais ou menos os 5% da população, então é relativamente comum, né? Como a gente estava falando, como não é sim ou não, tá doente ou não tá, tem vários graus dessa orelha de abano que não incomodam a pessoa e a pessoa nunca vai precisar operar na vida toda. Tem uns que são leves e tudo bem, que não incomodam, justamente. Então, a gente sabe que 5% da população nasce com esse problema, mas não tem predileção por sexo, não. Ô, Daniel, vamos ver a orelha da Maria Paula? Foca na orelhinha da Maria Paula. Vamos ver se a Maria Paula não sofre mais bullying. Qual que tu quer? Ela tá tranquila agora. Ô, Daniel, como saber se uma cirurgia ficou boa? A da Maria Paula tá tranquilo? Tá boa. Em primeiro lugar, ela está satisfeita com a cirurgia, que eu acho que ela tá pelo que a gente conversou. Então, o que é importante a gente ver é a orelha, assim como a maioria das cirurgias estéticas, a orelha apresentar um resultado natural, né? Similar ao que seria se não tivesse feito. Então, isso é o maior elogio para um cirurgião plástico e para o paciente que recebe isso também. Sim, é o que todo mundo quer. Ninguém quer mostrar que operou, né? Quer ter a orelha perto, normal, ou que quer que vá operar, que seja próximo do normal, sem chamar atenção. Tá linda. Maravilhosa. Aprovado, então. Faz tanto tempo também. Tinha 8 anos, né? Imagina. Já nem lembra da cirurgia, né? Não, quase nada. Daniel, obrigada Muito pela participação. Volte sempre. Pelo convite. Até a próxima. Estou sempre à disposição. Tá? Obrigada.